Olá, turma! Tudo bom com vocês, meus caros alunos? Estamos aqui para mais uma aula, já é nossa quarta aula, né? Aula 03 aí, mas porque começou na 00. Né? Como você já sabe, sou o Ediel Pereira Militão, né? Estou lecionando aqui a disciplina de História para a oitava série. E o livro que a gente está trabalhando é a Nova História Crítica, né? De Mário Schmidt. Bom, galera, aula passada, né, a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, né, como aconteceu, realmente quais foram os principais motivos, né, e também vocês se lembram que a gente falou da Rússia. E a Rússia ela saiu antes de acabar a guerra, ela saiu da guerra por causa de uma revolução que aconteceu dentro do seu território, né? E nessa aula agora a gente vai entender, né, estudar que aconteceu, como aconteceu essa Revolução Russa. Mas antes, nós temos um exercício a resolver, né? Creio que vocês todos tenham resolvido, né? E vamos corrigir ele agora, né? Questão número 1. Cite, isso aqui é referente, né, à Primeira Guerra Mundial. Cite o nome dos países que faziam parte da Tríplice Entente. Né? Era uma união militar da França, da Inglaterra e da Rússia. Apresente o principal motivo para os Estados Unidos terem entrado na guerra em 1917. A gente bateu bastante nessa tecla na aula anterior. Que os empresários preocupados em não receber dos países, caso eles fossem derrotados pela Alemanha, patrocinaram a ideia de que era necessário os Estados Unidos entrar na guerra, pois não queria que a Alemanha ganhasse a guerra, né? Questão número 3. Caracteriza as imposições dos vencedores sobre a Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, ficou proibida de ter forças armadas poderosas, ficou sem a maior parte da marinha e da aviação e foi obrigada a pagar enormes indenizações aos vencedores, né? Praticamente ela faliu, teve que se erguer, como diz, das cinzas. Quarta questão. Qual era a situação dos Estados Unidos após a guerra? Pós-guerra, ele disparou como o país mais rico do mundo. Metade de todas as indústrias da terra estava nos Estados Unidos. Os europeus deviam fortunas aos americanos. Essa foi a situação que os Estados Unidos ficou depois. Explique no geral os 14 pontos, eles foram atendidos. A resposta é: foi um plano criado pelos Estados Unidos para não cobrar indenizações da Alemanha, para não desequilibrar a Europa. Entretanto, os vencedores não lhe deram ouvidos, exigindo o pagamento da Alemanha. E vamos dar início ao nosso capítulo 3, que é a Revolução Russa. Né? Esse quadro aí, como mostra ali, mostra os operários ocupando o Palácio de Inverno após a prisão de Cesar Nicolau II. Né? Aí tem uma pergunta: será essa a sociedade do futuro? A gente vai saber no final desse capítulo, saberemos
a resposta. Bom, a Rússia, ela foi governada pelos czares, imperadores, né? Era um dos países mais pobres e opressores do mundo. Em novembro de 1917, operários e camponeses, guiados por Lenin e pelo partido bolchevique, que eram os comunistas, fizeram uma revolução. Foi a primeira tentativa na história de se construir uma sociedade socialista, né? Surgia um novo país, a União Soviética. Todavia, o sonho não se completou. Uma elite de burocracia criada por Stalin sufocou a democracia soviética. Que é apenas uma breve introdução, que a gente vai se aprofundar nela mais adiante da aula, né? Primeira pergunta: é possível mudar, né? Vamos trazer aqui um pouco para o nosso país. O Brasil hoje apresenta muitos problemas. A miséria atinge milhões de pessoas no interior e nas grandes cidades. Por que isso acontece? Será que os ricos são os culpados pela pobreza? Se a renda em 1917, houve a primeira grande tentativa de se construir uma sociedade no qual não haveria mais a grande propriedade privada, nem classes sociais. A Revolução Russa dividiu opiniões de bilhões de homens e mulheres do século XX e deixou um monte de interrogações. É possível haver igualdade sem discutir a liberdade individual? A igualdade social é o melhor caminho para se superar a pobreza de um país? O mercado capitalista deve ser mantido livremente? Deve ser controlado ou ser suprimido? Entendeu? Então, essa é os questionamentos, né, que se faziam na época, né, dessa Revolução Russa, né? A Rússia, a Rússia antes da Revolução. Vamos entender o que levou as pessoas a pensar em uma revolução na Rússia. No começo do século XX, a Rússia era um dos países mais atrasados do mundo, enquanto na Europa Ocidental e nos países e nos da América, nos Estados Unidos, a economia já era industrial. Só para vocês terem uma ideia, na Rússia, 80% da população vivia no campo. A nobreza russa era dona de quase todas as terras, né? Os camponeses trabalhavam como se fossem animais de carga e viviam esfarrapados e famintos. Os nobres moravam em palácios luxuosos. Suas esposas trajavam vestidos importados de Paris e ostentavam joias caríssimas. As festas da nobreza e da burguesia eram famosas pela fartura e pelo desperdício. O povo, no entanto, era humilhado e ofendido. Morava em cabanas de madeira, almoçava algumas migalhas de pão, repolho e sopa de cabeça de peixe. Num país onde o inverno pode apresentar uma temperatura de 20 graus abaixo de zero,
Os camponeses tentavam se proteger do frio com sapatos feitos com troncos de árvores. Não tinha direito a nada, a não ser trabalhar e calar a boca. Nas duas principais cidades russas, São Petersburgo, que na época era a capital, e Moscou, havia um razoável desenvolvimento industrial. Uma parte dessa indústria pertencia a investidores estrangeiros, o que mostra que a burguesia nacional russa era frágil. Na Europa Ocidental, do começo do século XX, as lutas dos sindicatos operários e dos partidos políticos de esquerda já tinha conseguido que os governos decretassem algumas leis de proteção social. Na Rússia, os trabalhadores quase não tinham amparo da lei. Eram comuns jornadas de trabalho diárias de 12 horas, sem férias anuais, sem aposentadoria. Nenhum operário europeu ocidental era tão explorado. A polícia reprimia cruelmente as greves. Em diversas ocasiões, as facetas de trabalhadores foram desenvolvidas à bala. E o governo sempre protegia os patrões. Né? Então, assim, aqui dá claramente para entender, né, o que levou, o que motivou essa revolução na Rússia, né? Simplesmente a desigualdade é absurdamente grande, como vemos aqui. Se a gente parar para pensar e imaginar, é realmente difícil, né? Na dificuldade, melhora se você lutar. Agora, vamos para a opressão czarista. A Rússia era governada pelos czares, né, que eram os imperadores. Melhor eu falar dos imperadores, porque esse nome czarista é difícil para pronunciar. O imperador era quase um soberano absolutista. Não havia parlamento nem constituição. Era proibido a existência de qualquer partido político. A imprensa achava-se totalmente censurada. Só podia sair notícias favoráveis ao governo. Quem ousava criticar o governo corria sério risco de ser preso pela polícia imperialista e receber de prêmio uma viagem gratuita à gelada Sibéria. Para uma temporada de férias com uma bola de ferro acorrentada nos pés e muito trabalho forçado pela frente. O Império Russo era o maior país do mundo, quase 3 vezes o tamanho do Brasil. Seus habitantes eram, na maioria, russos, mas existiam também muitos outros povos europeus, asiáticos, como os ucranianos, os georgianos, os moldavos, os beques, lituanos e estonianos. Só para dar alguns exemplos, né? Esses povos viviam oprimidos pelos russos. Não tinham direito nem mesmo de usar a própria língua. Nas escolas, nos jornais e livros, nos documentos oficiais, só se permitiu o uso do idioma russo. Por isso, a Rússia, na época, era apelidada
de A Prisão dos Povos, né? A luta dos socialistas. Isso que vocês estão vendo aí é Karl Marx. Foi um grande socialista. Praticamente chegou a ser radical, né? Mas vamos lá. Os partidos políticos estavam proibidos, mas existiam partidos clandestinos, escondidos da polícia. O principal partido de oposição era o Partido Social Democratas. Esse partido seguia as ideias do socialismo científico de Karl Marx e seu grande amigo Engels. Seu objetivo era se aproximar principalmente dos operários e camponeses, mas também de alguns intelectuais, estudantes e pessoas de classe média, para difundir as ideias socialistas e organizar uma luta do povo russo contra a opressão imperialista. Entretanto, os socialistas discordavam-se entre si a respeito de como seria possível chegar ao socialismo na Rússia. Por isso, os social-democratas acabaram se dividindo em dois países políticos diferentes: os bolcheviques e os mencheviques. Tanto os bolcheviques como os mencheviques eram socialistas, mas ambos os grupos concordavam que naquele momento a Rússia não estava preparada para o socialismo. Acreditava que bem antes da Revolução Socialista deveria ocorrer uma Revolução Democrática Burguesa, algo semelhante ao que tinha sido a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Democrática Burguesa contraria com a participação ativa dos operários e dos camponeses para garantir que o país se tornaria democrático, com um regime parlamentar semelhante ao que já existia na Europa Ocidental. Então, este era o objetivo da Revolução Democrática Burguesa: tornar a Rússia um país capitalista moderno e democrático. Os mencheviques e os bolcheviques acreditavam que só depois que a Rússia tivesse um grande desenvolvimento de indústria capitalista e da democracia é que seria viável pensar em lutar por uma revolução socialista. Mais tarde, em 1917, os bolcheviques mudaram um pouco esse pensamento, como veremos adiante. Qual era, então, a diferença entre os bolcheviques e os mencheviques? De início, era a respeito de como o Partido Social Democrata deveria ser organizado. Haveria autonomia para os militantes ou comandos seriam centralizados? Os mencheviques achavam que o Partido Social Democrata deveria reunir o maior número possível de simpatizantes. Para isso, não deveria ser exigido nenhum compromisso rígido das pessoas que colaborassem com o partido. Quem quisesse, daria uma mãozinha como pudesse, sem nenhuma grande obrigação. O importante era ajudar a causa socialista. Vamos supor, por exemplo, que alguns estudantes resolvessem montar uma célula social-democrata na escola. Claro, tudo bem, tinha que ser escondido da polícia, né? Pela época. A célula organizaria reuniões secretas com vários objetivos: estudar as obras de Marx e
Engel e a situação da Rússia, debater os problemas do país, encontrar meios de atrair mais estudantes para a causa socialista, organizar a participação dos estudantes na luta contra o imperialismo. Para os mencheviques, cada célula dessa poderia ter bastante autonomia, agindo praticamente por conta própria, de acordo com a própria consciência. O partido seria uma espécie de soma de células autônomas como essa. Já os bolcheviques, esse nome quer dizer em russo maioria, por sua vez pensavam diferentes. Eles seguiam a ideia de Lenin, que esse Lenin a gente vai ver essa ideia um pouquinho mais adiante. Para eles, o partido deveria ser uma organização superdisciplinada, com a dedicação total dos militares, dos militantes. Cada membro deveria ser um verdadeiro revolucionário profissional. As células do partido não teriam muitas autonomias, devendo obedecer ao que o Comitê Central, seria a direção, determinasse. Ou seja, os bolcheviques queriam um partido ultradisciplinado, formado por gente que dedicaria 24 horas por dia à luta política. Eles queriam uma máquina de fazer revolução. Aqui a gente conheceu, os pensamentos e os ideais, dos partidos opositores, à opressão que existia na época, que era a opressão czarista, que quer dizer imperialista. E foi fundamentada nesses ideais que se iniciou essa grande revolução. Ensaio geral, a Revolução de 1905. Essa Revolução de 1905 foi um ensaio para a grande revolução que aconteceria anos depois. A primeira chance de se fazer revolução se deu em 1905. Um ano antes, a Rússia tinha declarado guerra contra o Japão. Os dois países disputaram o controle de algumas áreas banhadas pelo Oceano Pacífico. Nessa guerra, o Japão mostrou que já era um país imperialista, capaz de derrotar um europeu. A Rússia, porém, mostrou o quanto era fraca. A guerra aumentou as dificuldades do povo russo. Entretanto, por incrível que pareça, uma grande parcela das pessoas mais humildes acreditava que o Tsar Nicolau II era um homem bom e preocupado com os pobres. Por que, então, os pobres sofriam tanto? Porque o Tsar não sabe como nós vivemos. Precisamos informá-los. Isso é o que eles pensavam. No dia em que ele souber das nossas dificuldades, temos certeza que ele fará algo ao nosso favor, diziam algumas pessoas. Chegavam ao cúmulo de chamar o Tsar de paizinho. Como o Tsar nada tivesse a ver com os privilégios da burguesia e da nobreza. Em janeiro de 1905, milhares de pessoas se juntaram numa passeata, uma passeata pacífica liderada por um padre, velhinhas mães carregando crianças no colo, operários curvados pelo tempo, retratos enormes de Nicolau II cantavam hinos cristãos e desejavam saúde ao Tsar.
O Tsar nem sequer quis saber o motivo da manifestação. O povo não podia realizar aquele tipo de ato sem sua autorização. Os cossados, o guarda pessoal do imperador, postaram-se diante do palácio de inverno e abriram fogo sobre a multidão. Nesse domingo sangrento de janeiro de 1905, as tropas massacraram mais de 1.000 pessoas. Uma onda de indignação varreu a Rússia. Em todo o país houve levantes. Operários fizeram greves e foram para as ruas protestar. Na Marinha de Guerra, os marujos expulsaram os comandantes e assumiram o controle dos navios, colocando-os a serviço da Revolução. Todo o país exigia direitos democráticos, liberdade para a imprensa, liberdade para os partidos políticos e eleição para a Duma, que quer dizer o parlamento. Que a Rússia tenha uma constituição democrática. Esse era o tema o ideal deles, né? Após o massacre do imperador da época. No começo, o imperador foi obrigado a recuar. Prometeu que haveria eleições para o parlamento e concedeu algumas liberdades, mas em silêncio preparou o contra-ataque. Com as tropas que voltavam da guerra no Oriente e que, portanto, ainda não estavam contaminadas com ideias de rebeldia, atacou de surpresa os revolucionários. Assim, a maioria dos bolcheviques e mencheviques foram mortos ou presos. Uns poucos fugiram para o exílio na Europa Ocidental. O resultado foi que, em 1907, a Revolução tinha naufragado. O imperador permanecia no seu trono, mais sólido que nunca. Parecia invencível. Muitos opositores também tiveram essa impressão. Ficaram deprimidos, achando que sempre seriam derrotados. Lenin, porém, o principal dirigente dos bolcheviques, avaliou de forma diferente. Percebeu que a consciência do povo russo tinha virado radicalmente. Antes, o imperador Nicolau II era apelidado carinhosamente de Paizinho, mas agora o povo russo o xingava de o sanguinário. Ele já não enganava mais ninguém. Os trabalhadores russos tinham percebido quem era o grande inimigo a derrotar. Mas para fazer a coisa certa, era preciso treinar. A Revolução fracassada de 1915 tinha sido esse treino. Por isso, Lenin o chamou de ensaio geral. Pode-se aprender muito com as derrotas. E os bolcheviques aprenderam. Né? Agora a gente vai conhecer um pouco melhor, né? Quem era esse Lenin Bolchevique? Quem era esse líder, né? Chamado Lenin. Vladimir Ilyich Lenin era filho de um professor secundarista
Quando estudante, já era contestador e vivia arrumando problemas com os diretores da faculdade. Mas era um aluno brilhante. Formou-se em direito com as notas mais altas. Desde jovem, meteu-se em atividades revolucionárias. Famoso por seu conhecimento sobre o marxismo, tinha grande capacidade de organizar movimentos políticos. Era um líder que impunha por falar com simplicidade e inteligência. Tinha uma capacidade de crítica arrasadora. Sua visão política era muito aguçada. Em geral, ele enxergava mais longe do que os outros. Além de russo, Lenin compreendia o alemão, o francês e o inglês. Lia muito e escreveu livros importantes de economia, sociologia e filosofia, mas destacou-se mesmo como um pensador político original. Sua teoria foi tão fundamental para o socialismo russo que, após a sua morte, suas ideias foram englobadas com o nome de marxismo-leninismo. A maior contribuição de Lenin foi sua noção de partido revolucionário. Na sua obra Que Fazer, em 1902, afirmou que o proletariado nunca conseguiria formar uma consciência socialista por conta própria. O máximo que o proletariado conseguiria imaginar era a necessidade de criar sindicatos e fazer greves. Por isso, dizia Lenin, era necessário criar um partido político revolucionário. Nesse partido estariam os melhores elementos da classe trabalhadora e dos intelectuais, a vanguarda do proletariado. Essas pessoas, guiadas pelo socialismo científico de Marx e Engels, educariam os trabalhadores, mostrariam a eles a necessidade de se organizarem e lutarem para tomar o poder e constituir uma sociedade socialista. O Partido Bolchevique, liderado por Lenin, tinha exatamente essa proposta. Seria o partido líder da Revolução de 1917. Bom, agora vocês conheceram um pouco da história do líder, né, máximo da Revolução. Agora vamos ver como ocorreu essa revolução. Lembrando a vocês que essa revolução ocorreu junto com a guerra, como foi falado na aula passada, em 1917, entre o período de 1914 a 1918, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E foi durante esse período, né, quase no final, em 1917, que essa revolução incendiou o país da Rússia. Né? E vamos ver o que a guerra e a revolução, né, como elas estavam ali interligadas. Vimos que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial do lado da França e da Inglaterra. Desesperados, o país sofreu graves derrotas diante dos exércitos alemães. Foram mais de 1 milhão de soldados mortos. Se o povo russo já vivia mal, imagine então no meio de uma guerra. Nas grandes cidades, as pessoas ficavam horas nas filas para comprar a ração diária de pão. Os velhos camponeses trabalhavam dobrado para compensar a ausência do filho que estava no exército. É claro que nem todo mundo sofria assim.
Os burgueses e as nobrezas, por exemplo, continuavam tranquilos nos palácios, engordando nos banquetes. Alguns empresários chegaram ao absurdo de manter grandes depósitos de alimentos fechados para vender comidas aos poucos por um preço altíssimo. Lucro à custa da fome do povo. Dá para entender por que a população tinha tanta raiva dos capitalistas, né? No dia 8 de março de 1917, as operárias de Petrogrados, a capital que antes se chamava São Petersburgo, fizeram uma passeata comemorando o Dia Internacional da Mulher. Essa foi a primeira de muitas passeatas que foram se unindo até se transformar numa gigantesca manifestações dos povos contra o imperador. Mais de 1 milhão de pessoas desfilaram na capital com faixas e gritos de paz e pão. Terra. Terra para os camponeses, a reforma agrária. Pão para os operários, melhor salário e paz, a saída da guerra. Mais uma vez, o imperador convocou as tropas, eles apontaram as armas, ouviram as ordens para disparar e confraternizaram-se com a multidão. Os soldados estavam cansados da guerra e contaminados pelos ideais revolucionários. Não obedeciam ao governo nem aos generais. Agora seu compromisso era com o povo. Então o imperador não pôde fazer nada. Em março de 1917, ele renunciava e logo depois seria preso. A Rússia tinha se tornado uma república. Cabe ressaltar aqui, gente, que em 1917 houve duas grandes revoluções na Rússia. A primeira delas foi em março, foi a Democrática Burguesa, e a segunda em novembro, que foi a Revolução Socialista. Essa que a gente acabou de falar aqui foi da Revolução Democrática Burguesa, né? E a gente vai entender melhor como ela aconteceu. Depois a gente vai falar sobre a Revolução Socialista, que aconteceu em novembro de 1917. Isso para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai entender melhor como aconteceu a Revolução Burguesa de março de 1917, né? E também a outra revolução de novembro de 1917. E como se instalou o novo governo, né? O governo, após a queda do imperador, como saiu esse novo governo. É o que aconteceu durante e pós essas revoluções. Agora eu estarei passando para vocês mais um exercício, né? Para vocês responderem e trazer respondido, para a gente corrigir junto na próxima aula. A primeira questão é: compare a situação econômica da Rússia e da Europa Ocidental no século XX. Questão número 2: compare e analise as fotos da página 71. Ele escreveu as diferenças sociais que havia na Rússia antes de 1917. Caracterize o regime político czarista da Rússia pré-revolucionária. Identifique qual era a corrente política que orientava os sociais-democratas russos. E quinto, mostre o que havia de comum
e diferente entre os partidos mencheviques e bolcheviques. Finalizando nossa aula por hoje, espero que vocês tenham aprendido, compreendido uma coisa. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.